O episódio que mostrou a verdade sobre o Rei Gelado, na verdade, não é um episódio, são 2 episódios. O episódio que mostrou a verdade sobre o Rei Gelado, na verdade, não é um episódio, são 2 episódios, o 19 e 20 da terceira temporada. São episódios tão simples e tão densos que até eu tive uma certa dificuldade de fazer uma análise, e você vai entender isso a partir de agora. Então, se inscreve nesse canal, deixa qualquer abobrinha nos comentários que vai ajudar demais o crescimento dele e manda pros seus amigos. O episódio começa com o Finn e Jake procurando um tesouro que estava enterrado. Depois de muito tempo cavando, eles encontram, e quando ele abre, tá uma pasta cheia de VHS, que são fitas de vídeo, basicamente os pendrives de antigamente. O ponto é que essas fitas VHS eram do Rei Gelado, e ele escondeu-as dizendo que elas eram do mal, e por acaso o Jake as encontrou. Depois disso, eles começam a pregar avisos pela floresta dizendo que vai ter uma noite do cinema, e nesses avisos dizem que somente o Finn, o Jake e o Bimo estavam sendo convidados para ver isso, sendo que não precisava, eles só precisavam começar a assistir e pronto. O Finn chama o Jake e eles começam a rodar a fita de vídeo. Eles veem que essas fitas de vídeo eram do Rei Gelado e basicamente eram um diário dele. Acontece que o primeiro vídeo é meio esquisito e eles decidem trocar de vídeo, e enquanto isso o Rei Gelado vê o aviso que o Jake deixou e vai lá pra assistir junto com ele. Quando ele chega na casa deles, o Jake fica se perguntando como que alguém foi, sendo que literalmente ele colocou avisos de que ia acontecer isso, mesmo colocando que só era o Finn e o Jake convidado, né? O Finn, o Jake e o Bimo, no caso. Eles tentam se esconder do Rei Gelado para que ele vá embora, né? Naquele bom velho estilo brasileiro, fingir que não está em casa para ir embora, mas o Bimo começa a tocar o alarme de banho do Finn e o Rei Gelado continua batendo na porta, só que a partir de agora eles basicamente ignoram e continuam vendo as fitas. É importante frisar que aqui o Finn ainda acha que o Rei Gelado é um personagem maligno e ele ainda está apaixonado pela Bonnie. Depois de ver bastante o vídeo, o Finn e a Jake acham que essa fita pode ser algum código secreto para as maldades, entre aspas, do Rei Gelado, e antes deles terminarem, eles decidem ligar para Bonnie, Princesa Jujuba, e antes deles terminarem de conversar, o Rei Gelado vai lá e intercepta a ligação e tenta se passar pela Princesa Jujuba, o que obviamente dá extremamente errado. O Rei Gelado fica extremamente furioso e lança um feitiço que parece que vai pegar no Jake e... Assim acaba o episódio 19. O início do 20º episódio começa com o Jake gritando, só que, bom, nós fomos enganados, isso era uma música e ele estava cantando, e logo começa a rodar mais fitas. Enquanto isso, o Rei Gelado continua lançando o feitiço, só que esse feitiço lança um let it go, literalmente, né? Tudo virou neve lá e eles vestem casacos em clima de Natal. E com uma jogada super inteligente, ele descobre que o Finn e o Jake estão vendo as fitas de seguranças dele, ou seja, era tudo sobre o Rei Gelado. O Finn e Jake continua vendo as fitas e o Bimo diz que pode quebrar o código dele, só que ele só gera umas imagens do Gunter em um monte de letras M, partindo do padrão das lágrimas dele. Enquanto isso, o Rei Gelado faz um exército de bonecos de neve para invadir a casa, e bom, como já era de se esperar, dá errado porque ele esquece de animar os bonecos. Ele pensa que é a let it go, mas ele logo corrige esse erro e dá vida aos bonecos, e eles começam a atacar o Rei Gelado. Nossa, esse é um personagem maravilhoso. Ele é extremamente burro, deve ser por isso que eu gosto bastante dele. Gosto de personagens burros porque eu me identifico. O Finn e Jake se escondem pra continuar vendo as fitas de vídeo escondido, até que finalmente o Rei Gelado consegue invadir a casa. Enquanto isso, na fita, o Rei Gelado tá cantando uma música que é da Marceline e... But you didn't see me cry. Daddy, do you even love me? Well, Bom, eu quero fazer um vídeo sobre essa música, sobre esse episódio específico da música. Se você quiser ver, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar fazer. Inclusive, diz pra mim qual que é o episódio, que eu não lembro qual é. Até que chega um momento em que o Rei Gelado encontra o Finn e o Jake, e quando eles os encontram, ele começa a atacar, e o Bimo fala que só sobrou uma fita, e ele começa a tocar essa fita. E é aqui que começa o problema. Esse vídeo, ele é o mais sério de todos. Nessa fita, nós conhecemos a verdadeira personalidade do Rei Gelado, que é a de Simon Petrikov, e eles descobrem que o Rei Gelado não é uma pessoa do mal, mas como a máscara do Loki, a coroa causava alucinações e meio que gerava um vício, e que ele não sabia quem ele era quando ele estava com a coroa. Com o tempo, a cor dele ia mudando, e ele ia deixando de ser Simon e cada vez ia se tornando mais e mais o Rei Gelado. No final, o Rei Gelado nunca foi um personagem verdadeiramente malvado. Só era um homem que foi corrompido e depois de conviver com um monstro que consumia e que lhe deixava viciado, se entregou e virou o Rei Gelado de verdade. Quem nunca foi consumido por um demônio
demônio que esteve sempre conosco. Alguns de nós já teve vício em pornografia, outros em jogos e outros... Bom, você entende onde eu quero chegar, né? A partir desse episódio, o Rei Gelado deixou de ser visto como apenas um vilão, que era do mal, mas passou a ser um personagem extremamente profundo, com episódios tão complexos e densos que ele se tornou meio que um exemplo de como tudo pode ficar se você sucumbir. Bom, isso na melhor das hipóteses. Enfim, Feliz Natal, um beijo na bunda e até a próxima segunda.